Olá, olá, gente querida! Está no ar mais uma edição do Giro de Notícias. Eu sou o Fernando Itamir e a partir de agora vamos trazer para vocês muitas informações. E para começar, vamos falar do Papa Francisco, que tem sido criticado por falar de assuntos sociais. Ele assumiu um discurso inspirado em João Paulo II. Veja. O Papa Francisco, atacado por católicos conservadores que o classificam de comunista, assumiu nesta terça-feira seu discurso social inspirado em João Paulo II. A bordo do avião papal, o pontífice disse que não tem medo de um cisma dentro da igreja. Fare una critica senza voler sentire la risposta e senza Criticar sem querer ouvir a resposta ou ter um diálogo não é querer o bem da igreja, é seguir uma ideia fixa, correto? Como mudar o Papa, mudar o estilo, fazer um cisma. Não sei, está claro, criticismo leal é sempre bem-vindo, pelo menos por mim. Questo è chiaro, no? È sempre una critica leale e ben ricevuta, almeno da me. Alguns bispos conservadores, em particular nos Estados Unidos, consideram que o Papa fala muito sobre desigualdades sociais, em detrimento de pontos da doutrina tradicional sobre a família e a moral sexual. Para o Santo Padre, os críticos que o chamam de comunista deixam que a ideologia entre na doutrina. E agora você vai ver que, por ordem do presidente Nicolás Maduro, as Forças Armadas da Venezuela vão mobilizar pelo menos 150 mil homens para manobras militares na fronteira com a Colômbia. Veja só os detalhes. A Venezuela vai mobilizar cerca de 150 mil homens para as manobras militares iniciadas nesta terça-feira na fronteira com a Colômbia. Os exercícios começam em meio a uma crescente tensão entre Caracas e Bogotá. A Força Armada Nacional Bolivariana é uma força de paz. Queremos paz, respeitamos as Forças Armadas do mundo, mas não tememos ninguém. A vice-presidente colombiana classificou a medida venezuelana como provocação. A Colômbia não pode cair em provocação. Nunca fomos um país belicista. Pedimos que os colombianos mantenham a calma, sabendo que temos uma força pública suficientemente equipada e capaz de responder ameaças. As manobras na fronteira de mais de 2.000 quilômetros com a Colômbia foram ordenadas pelo presidente Nicolás Maduro após denunciar um complô visando um conflito militar. Os dois países estão envolvidos em uma nova tensão bilateral depois que o presidente colombiano Iván Duque acusou Caracas de abrigar dissidentes da guerrilha das Farc. Olha só que assunto bacana. Você vai ver agora que um estádio em uma cidade na Austrália foi transformado em uma floresta. O local, que tem capacidade para 32 mil pessoas, agora está com 300 árvores no gramado. A exposição dura pouco tempo, depois ela vai ser realocada em outro local. Mas veja só que bacana. Um estádio de futebol na cidade de Klagenfurt, na Áustria, foi transformado em uma floresta. O campo de Watersee, que tem a capacidade para 32 mil pessoas, está ocupado com 300 árvores do projeto For Forest. O local foi sede de alguns dos jogos da Eurocopa de 2008. Quando o artista teve a ideia de que talvez um dia só pudéssemos ver a natureza em espaços como um estádio, assim como fazem com o zoológico, eu realmente fiquei impressionado. O projeto foi inspirado por um desenho feito em 1971 pelo artista Max Painter. Na época, o suíço Klaus Littmann teve a ideia de dar vida à obra, mas não foi levado muito a sério. Agora, 30 anos depois, ele pode fazer uma grande diferença para o meio ambiente. Essa floresta emite 37 toneladas de oxigênio por ano. Você pode imaginar o que isso significa. A For Forest foi aberta para que o público apreciasse as belezas naturais. No final de outubro, toda a floresta será realocada para outro lugar. E agora você vai ver que um conflito entre México e Estados Unidos está cada vez mais distante. Pelo menos é o que afirma o ministro das Relações Exteriores do México. Veja só os detalhes.
A relação entre o México e os Estados Unidos está passando por um bom momento e a possibilidade de um confronto é distante, foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores do México em Washington. O risco de um confronto entre México e Estados Unidos está cada vez mais distante. O chanceler se reuniu com o presidente Donald Trump e uma delegação de seu governo para avaliar o progresso do compromisso bilateral alcançado em junho para reduzir a migração irregular para o norte. Washington reconheceu os esforços do México, que mobilizou cerca de 25 mil soldados para as fronteiras norte e sul, e estendeu o protocolo de proteção aos migrantes. Em troca, Trump abandonou a ameaça de impor tarifas sobre as importações do país vizinho. Ebrard disse que também é necessário que os Estados Unidos combatam o comércio ilegal de armas para o México. Segundo dados oficiais, cerca de 64 mil pessoas foram presas ou consideradas inadmissíveis na fronteira sul dos Estados Unidos em agosto, 56% menos do que em maio, quando houve um pico em 13 anos, o que irritou Trump. E o tribunal escocês declarou ilegal a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento. Confira os detalhes. Um tribunal de apelações da Escócia declarou nesta quarta-feira ilegal a decisão do primeiro-ministro britânico Boris Johnson de suspender as atividades do parlamento durante 5 semanas. O governo do premier já anunciou que recorrerá ao Supremo Tribunal. As duas câmaras do parlamento britânico suspenderam as atividades na madrugada de terça-feira e os trabalhos não devem ser retomados antes de 14 de outubro, 2 semanas antes da data prevista do Brexit. A decisão foi justificada por Johnson pela necessidade de preparar e apresentar o programa de política nacional de seu novo executivo. Já os opositores de um Brexit sem acordo denunciaram a medida como uma tentativa de atar as mãos dos legisladores. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Apelação de Edimburgo deu razão aos críticos do primeiro-ministro ao considerar que a medida tem como objetivo obstruir o parlamento. Na semana passada, um tribunal escocês rejeitou a ação para bloquear a suspensão. Outras 2 ações judiciais contra a decisão de Johnson foram apresentadas em Belfast e Londres. A primeira ainda está sendo examinada, enquanto a segunda, rejeitada na semana passada, será analisada pelo Supremo Tribunal em 17 de setembro. E agora nós vamos à Coreia do Norte para mostrar que o líder Kim Jong-un, ele supervisionou os testes de um lançador múltiplo de foguetes. Veja como foi. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou pessoalmente o teste de um enorme sistema lançador múltiplo de foguetes. As fotos foram divulgadas pela KCTV nesta quarta-feira, dia em que os atentados de 11 de setembro completam 18 anos. Militares da Coreia do Sul já haviam relatado o disparo de projéteis não identificados a partir da região de Kaesong, que percorreram cerca de 330 quilômetros em direção ao leste. A agência KCNA afirmou que o teste buscava medir o tempo de deslocamento em combate e que agora faltam exercícios de tiro com a característica mais forte em termos de poder do lançador múltiplo de foguetes. Na segunda-feira, a vice-ministra norte-coreana de Relações Exteriores, Choi Song-hui, declarou que seu país queria estar frente a frente com os Estados Unidos no final de setembro, em uma data e em um lugar que podem conviver. O período mencionado por Pyongyang coincide com a Assembleia Geral Anual das Nações Unidas, que é celebrada na última semana de setembro em Nova York e reúne dirigentes de todo o mundo. Ainda não está claro se pode ocorrer um encontro entre negociadores dos Estados Unidos e da Coreia do Norte nessa ocasião. E a tragédia acontecida 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, onde após atentados brutais tiraram a vida de cerca de pelo menos 3 mil pessoas, completou o seu 18º aniversário. Veja. A quarta-feira marca um dos piores dias da história dos Estados Unidos. Desde cedo, o país lembra os ataques de 11 de setembro, que deixaram quase 3 mil mortes. No Pentágono, um dos alvos dos aviões sequestrados, uma enorme bandeira foi estendida logo pela manhã do alto do prédio. Na sede do Departamento de Defesa americano, foram 184 mortos. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania observaram um minuto de silêncio pelas vítimas. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques suicidas coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda.
A maioria das mortes ocorreu no World Trade Center em Nova York. As torres foram atingidas por 2 aviões e vieram abaixo. Um quarto avião caiu em um campo aberto na Pensilvânia após os passageiros entrarem em confronto com os sequestradores. E agora você vai ver que tensão continua em Hong Kong. Pequim convocou embaixador alemão após visita de ativista. Entenda os detalhes. O embaixador alemão em Pequim foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira após a visita a Berlim do ativista Joshua Wong. O representante do movimento de protesto de 2014 na ex-colônia britânica foi recebido pelo chefe da diplomacia alemã. O embaixador chinês Wu Ken revelou a convocação de seu colega alemão. Ele afirmou que a decepção chinesa é muito grande e que o incidente terá um impacto muito negativo no relacionamento bilateral. Joshua Wong, de 22 anos, chegou a Berlim na segunda-feira para uma visita de vários dias e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores alemão Heiko Maas. Wong foi um dos líderes do movimento dos guarda-chuvas de 2014. No final do mês passado, ele foi preso com outros líderes dos atuais protestos, sob a acusação de incitar a participação em uma manifestação proibida. O jovem foi libertado após o pagamento de fiança. Agora vamos falar de uma transação bilionária. Você vai ver que a Bolsa de Hong Kong deseja comprar a Bolsa de Londres. A transação pode alcançar o incrível valor de 40 bilhões de dólares. Veja. A Bolsa de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira que deseja adquirir a Bolsa de Londres por 31 bilhões de libras ou 40 bilhões de dólares. Segundo a praça britânica, a oferta não solicitada está sendo estudada. A HKEX oferece 20,45 libras por ação da LSE e 2.495 novas ações de seu grupo, o que eleva o preço de cada ação da Praça Londrina a 83,61 libras. A oferta ocorre no momento em que o LSE está no processo de compra do serviço de dados financeiros Refinitiv por 27 bilhões de dólares. O projeto de compra da Refinitiv busca tornar o LSE um especialista em informações financeiras para competir com a Bloomberg, que tem uma posição dominante no mercado mundial. A ação do LSE disparou após o anúncio da oferta de compra. E essas foram as principais informações do Brasil e do mundo que você acompanha só aqui no Giro de Notícias da sua TV Cidade Verde. Nós voltamos, ainda hoje, com muitas outras informações em outras edições do Giro de Notícias. A gente se vê.